se tem uma coisa que a gente tem recebido como pergunta é: Bruno, a bolsa tá cara ou ela ainda tá barata? É basicamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E falaremos sobre várias empresas e sim, mostraremos todas as ações da carteira do Vida de Acionista. Me acompanhe até o final que nós teremos vários insights para que você possa refletir um pouquinho mais. Vamos lá? Primeiro ponto que muita gente está trazendo aí é a questão do PL, preço sobre o lucro. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa métrica e qual que é a minha verdadeira consideração sobre a utilização ou não, eu vou deixar como sugestão aqui um vídeo para vocês. Ele é um vídeo um pouquinho mais antigo, mas tem bastante conteúdo para que você possa entender com mais detalhes se existe uma real vantagem ou não em utilizar o PL. Mas de qualquer maneira, vamos lidar aqui com um verdadeiro fato. Pegando ali do dia 13/6/2022 até a última atualização desse gráfico, do dia 12/6/2023, nós vemos que o PL da Bolsa, o preço sobre o lucro, cresceu 25%. Isso talvez seja um sinal de que as coisas estejam ficando caras. Mas vamos tirar algumas empresas desse índice? Vamos tirar aqui Petro e Vale, tudo bem? Fazendo a mesma leitura, o crescimento como um todo aqui do PL foi de 50%, saindo ali em torno de 6,8 vezes e indo para 10,2 vezes aproximadamente. Então sim, olhando essa métrica e esse intervalo, eu posso te falar, a bolsa está cara. Mas calma aí, vamos tirar um pouquinho essa lente e vamos colocar aqui o binóculo, vamos olhar o longo prazo. Na hora que você tenta observar desde 2013, ou seja, um período aí de 10 anos, hoje o PL da Bolsa está mais barato do que o pior momento da pandemia que nós tivemos em 2020 e está em patamares comparáveis lá em 2015, quando nós tivemos, entre 2015 e 2016, aquela fase bem conturbada da nossa política, em que aconteceu o impeachment da Dilma. Então, é sempre importante você ter um olhar um pouquinho menos enviesado, porque você vai olhar de tempos em tempos uma série de reportagens e de conteúdos gerais aí sobre finanças e investimentos falando que a bolsa está ficando muito cara. Mas eu acho que ela estava muito descontada e agora ela está um pouquinho menos. Essa é a minha percepção, porque se a gente for pegar aqui em alguns períodos de alta verdadeira, nós tivemos ali um PL de 18 vezes, de 20 vezes aproximadamente. Estamos ali com aproximadamente 10, então cuidado, tá? Cuidado. Eu entendo que o PL tem o seu valor, mas eu quero trazer outros argumentos aqui. Outra forma que muita gente tem falado que a bolsa está ficando muito cara, e eu vou pegar aqui as principais ações BEST, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Você pode perceber ali que Banco do Brasil com quase 50% de valorização somente no ano de 2023. BBDC, né, Bradesco, Vibra, Porto Seguro, Vivo, Klabin e até Semin com mais de 10%, ou até, por exemplo, ali Banrisul, que também teve uma valorização muito expressiva, 48%, Caixa Seguridade 35% e poucos valores negativos. Banco ABC com uma queda de 5%, e BB Seguridade com uma queda de 3%. Então a grande maioria das empresas BEST, sim, no ano de 2023 até junho desse momento, nós temos ali a valorização do seu preço, da sua cotação. Mas espera aí, não existe aquela máxima, e isso é aplicado no mundo inteiro, falando que cotação segue resultado? O que afinal de contas isso significa? Basicamente, a empresa ela vai crescendo, ela vai trazendo bons resultados, ela vai melhorando do ponto de vista operacional e isso acaba refletindo na ação. Então sim, elas começam a entregar cada vez mais resultado e com um certo delay, um certo atraso, as cotações também vão acompanhar esse movimento. Isso é um processo natural que não acontece somente no Brasil, mas no mundo todo. E por que a gente está observando todas essas altas? Porque o cenário está ficando um pouco menos pior. Eu não vou falar que o cenário está melhor, porque isso passa a impressão de que realmente o Brasil virou uma Suíça. E não viramos, né? Ainda somos ali um país em desenvolvimento, ainda fazemos parte da periferia. As nossas negociações, por exemplo, na Bolsa representam 2% de todo o volume negociado diariamente. Então calma, né? Sem muita emoção, que senão você vai quebrar a cara. E aí é legal a gente pegar esse estudo que eu fiz rapidamente sobre Taesa, TAE11,
lá de 2013, 2014, 15, então mais ou menos dessa região aqui, e aí depois a gente pode olhar os valores atuais. Vejam, durante um bom tempo ela ficou numa cotação ali na casa de 18 a 20 reais. Mas se você for olhar o longo prazo, ela foi cada vez mais crescendo. Tivemos uma alta em 2022 e agora com uma pequena correção, mas olhe o macro, tá? Sem muitos detalhes aqui. Percebo que com o passar dessa década, ela tem apresentado resultados melhores e, por consequência, isso acabou sendo refletido nas suas ações, na sua cotação. Então vamos lá, o que tende a acontecer com o seu preço médio no longo prazo? Já parou para pensar sobre isso? Vamos só recapitular? Preço médio é a média ponderada de todas as suas compras realizadas. Então vamos pensar aqui, deixa eu dar uma limpada no gráfico, que você fez uma compra aqui em 2015. Tudo bem? Depois você fez uma compra em 2017, depois ali 2019, 2021 e 2022. Tá vendo que cada vez mais você está pagando mais caro? Então, espera-se que o seu preço médio, já que ele é a média ponderada de todas as suas compras, o seu preço médio ele tende a aumentar com o passar do tempo. Aceita isso que dói menos. Eu sei que isso pode até parecer um pouco arrogante, um pouco de grosseria, mas é a grande verdade. Imagina ali se o Barça tivesse comprado o Banco do Brasil a poucos centavos e aí de repente começou a custar R$5. Depois 10, depois 15, 30, 40, e ele não tivesse mais comprado. Ele estaria preso lá naquele preço antigo dele, naquele preço médio, e ele perderia todo esse histórico que depois o Banco do Brasil veio apresentar. Então, entendam, até para você se desvincular um pouquinho dessa questão de ancoragem, eu vou deixar com uma sugestão aqui para vocês. É um vídeo também bem teórico, mas bem simples, bem rápido, falando sobre esse viés comportamental que atrapalha demais os investidores. E eu tenho uma grande ressalva, até para já complementar o vídeo, que eu espero que você veja. Eu vou deixar um pequeno adendo aqui agora. O viés de ancoragem ele é muito bom para quem já tem história na bolsa e ele é muito ruim para quem ainda não passou por pelo menos um ciclo completo, em que nós temos a alta e nós temos a baixa e depois uma recuperação. E sabe por quê? Porque se você teve a sorte, ok, de entrar no momento de baixa, se você ficar esperando, se você ficar muito ancorado nos seus preços e não aceitar que a empresa está melhorando, você vai sofrer demais com essa ancoragem. Agora, se você já entendeu que as ações sobem e descem e você já vivenciou isso, você já tem essa experiência internalizada na sua carreira enquanto investidor, ok, você vai conseguir perceber que a ancoragem talvez te ajude. Boa parte das pessoas que estão aqui no canal não vivem de dividendos ainda, e a grande maioria também não investe por mais de 5 anos. Então, sinceramente, tenta se desvincular desse viés. Entenda que ele existe. Ok, eu aceito que ele existe, mas eu tenho que me permitir um pouco, porque senão eu não vou conseguir aumentar a minha quantidade de ações, que é o grande objetivo do jeito Barça de investir. Mas vamos continuar com outros pontos importantes. Algumas pessoas têm perguntado como é que a minha carteira está atualmente, que é a minha carteira pessoal e também a carteira pública aqui do canal. Nós temos aí 60% em Banco do Brasil. Já chegou aí a mais de 80%, né, para quem está acompanhando há mais tempo. Nós temos ali TRPL, Klabin, Taesa e Semin como posições que eu vou manter na carteira e eu quero levar isso aí durante boas e boas décadas. Vibra e Bradesco são duas que eu não quero mais ser sócio. Estou esperando esse movimento de alta do mercado até para conseguir limpar a minha carteira. Então você, barciano, que fala assim, putz, quando o mercado está em alta a gente não tem muito o que fazer? Sim, nós temos. Via de regra você acaba cometendo algum erro, aí você pode sair até com algum lucro ou pelo menos preservando o seu patrimônio. É isso que quase está acontecendo comigo em Bradesco e assim que eu tiver um valorzinho interessante, eu vou eliminar. E aí nós teremos aí para realocar aproximadamente R$15.000 para eu colocar nas minhas empresas previdenciárias que eu quero manter. IRB, eu vou ser muito franco, é uma posição ali de aprendizado. Para quem também já acompanha o canal sabe que foi uma das primeiras ações que eu comprei aqui. Eu vou deixar ali quietinha, é uma posição irrelevante.
1%, 1,5% apenas, sem problema nenhum, e pretendo sim continuar com uma boa posição em Banco do Brasil e possivelmente aumentar em Klabin. Se você quiser que eu explique por que eu quero aumentar a posição nessas duas empresas, deixa aqui no comentário que a gente pode falar um pouquinho sobre estratégias pessoais. Como é que a gente quer se planejar para o médio e longo prazo, tá bom? Mas vamos dar seguimento aqui e falar sobre uma outra questão que atrapalha muito o pessoal na hora de responder se a bolsa está cara ou se ela está barata. Lá na plataforma do AGF você tem acesso a uma série de informações consolidadas, inclusive se você quiser testar durante 30 dias de graça, é só usar o link aqui embaixo, e se quiser fechar a assinatura anual, 20% de desconto para você. Tranquilo? Tem ali uma informação que para mim ela é muito irrelevante, e eu também tenho ali, então, alguns argumentos para poder sustentar essa minha visão, embora eu reconheça que seja uma métrica aí que as pessoas gostam de usar. Mas vamos lá então, né? Eu vou deixar isso para um outro vídeo, e também se você quiser que eu fale especificamente porque eu não gosto, deixa aqui no comentário que é muito importante a gente saber o que vocês querem consumir aqui no nosso canal. Apenas análises de empresas, algumas reflexões de livros, algumas informações mais comportamentais, alguns estudos. Então eu preciso da ajuda de vocês, eu e o Mike, tranquilo? O meu preço médio aqui nós temos em 31 e 35. Hoje, se a gente for pegar a cotação em que fechou o mercado, nós temos aí uma valorização, e eu não estou considerando aqui proventos, apenas a valorização da ação de quase 60%. É difícil. Eu confesso que é difícil sim você aportar quando você vê que você conseguiu comprar por 31 e 35 na média. Mas, de novo, lembrem-se, cotação segue resultado. Mas tem um fator complicador aqui no curto prazo que eu queria mostrar. Falando sobre Banco do Brasil agora, ela estava custando R$ 32,50 aproximadamente. E olha só esse movimento como foi forte. E por esse gráfico aqui, se a gente for pegar um resumo, uma valorização então de mais de 50%. Mas vamos tentar olhar para essa questão dos bancos, se você pode aplicar isso em qualquer grande bancão aí. Eu vou fazer um pequeno racional para você enxergar se isso daí é uma distorção de mercado ou não. Uma pequena métrica para você incorporar como argumento na sua decisão, tranquilo? O que eu fiz? Eu peguei o Banco do Brasil, o patrimônio líquido, e isso está lá no site do RI, a base acionária, quantidade de ações que nós temos, calculei o valor patrimonial dessa ação e também depois eu fiz um levantamento em relação à cotação, até que eu cheguei ali no PVP. O que é o PVP? Calma lá que a gente vai explicar passo a passo. O patrimônio líquido de Banco do Brasil em março de 2023 estava na casa de 169 bilhões de reais. Tranquilo? Nós temos aí 2,8 bilhões de ações como base acionária. Então, dividindo um pelo outro, você chega no valor patrimonial por ação de R$ 59,16. A cotação do dia 13/6 está ali em R$ 48,62 aproximadamente. Dividindo a cotação pelo valor patrimonial por ação, não confundam, ok? Nós chegamos num PVP de 0,82. De maneira muito simplificada e muito útil para você enquanto investidor. Significa que quando você compra R$1 daquilo que Banco do Brasil vale, você está pagando 82 centavos. Como assim? É isso aí. Você está comprando R$1 por 82 centavos. Parece bom? Parece muito bom. E você gostaria, pelo menos num primeiro momento, olhando apenas isso, comprar o máximo que você consegue, certo? Essa é uma boa visão para você enxergar ali como é que os bancões estão se posicionando. Tranquilo? O que eu fiz então? Eu fiz um levantamento pegando dados do ano passado, ok? Pegando ali então o patrimônio líquido do primeiro trimestre de 2022, sempre mantendo aqui a proporcionalidade. A base acionária, que não mudou, eu fiz a divisão para achar o valor patrimonial de março de 2022. Tranquilo? Nós tínhamos ali 53,40. Primeiro aprendizado aqui. Percebeu que o valor patrimonial por ação, ou seja, cada fatiazinha do Banco do Brasil saiu de R$ 53,00 e foi para R$ 59,00. Então o banco cresceu, ele valorizou.
ele está realmente crescendo mesmo tendo mais de 200 anos. E muita gente gosta de ficar naquela conversa bem furada, né, de uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos. Caramba, 200 anos crescendo, né, é algo expressivo. E cresceu ali aproximadamente 10%. 53 para 59 dá mais ou menos isso. Concorda? Então, sim, a empresa está evoluindo. E aí eu peguei a cotação, então, mantendo mais ou menos a mesma proporcionalidade do dia 14/6/2022. Estava em famigerados 33,52. Fazendo novamente essa divisão, 33 por 53, chegamos num PVP de 0,62. Só para a gente reforçar, R$1 você conseguia comprar por 62 centavos. Estava barato? Estava absurdamente barato. E quer fazer uma prova real sobre isso? O nosso bom e velho Barsi, se você for procurar vídeos na internet dessa época, há um ano atrás, você vai ver que era a opção óbvia que ele falava, pessoal, Banco do Brasil está muito barato, Banco do Brasil está muito barato. Então é um argumento extra, por favor, jamais em tempo algum compre alguma coisa porque outra pessoa está comprando, tá? Mas enxerguem o que ele estava tentando traduzir para você, investidor mais novo. Olha, tá muito descontado. E na hora que a gente olha para o preço atual, o PVP, melhor dizendo, atual, ele subiu, sem dúvida nenhuma, mas ainda está muito barato. E por que eu falo isso? É só você olhar o histórico do PVP do Banco do Brasil nos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos ou até 20 anos. Independentemente disso, você vai ver que Banco do Brasil já teve um PVP de 1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.6. Então, pegando mais ou menos a máxima dos últimos anos, o PVP de Banco do Brasil está na metade do que ele já conseguiu alcançar. Lembrando que aqui a gente está falando de patrimônio, e patrimônio alimenta o ego, não é o nosso foco. Eu estou falando só numa questão de estar descontado ou não para você comprar. Eu sei, eu concordo com você, comprar a R$48, R$49, R$50 é muito difícil para quem conseguiu comprar a 30, ou até por 40, né? Ou até em alguns casos R$29, como foi uma das compras que eu fiz lá no início aqui do canal, no finalzinho de 2020. Mas, por favor, aceitem, as coisas vão evoluir, você querendo ou não. E agora eu vou trazer uma pequena informação extra para você ter uma percepção de risco, que provavelmente você não viu em nenhum outro canal aqui do YouTube. Olha só essa sacada. Eu peguei o meu preço médio, que de novo é a média ponderada de todas as minhas compras que eu fiz em Banco do Brasil até hoje, tranquilo? E nós temos ali 31,35. E eu peguei o valor patrimonial por ação de junho de 2023, que, como a gente já conversou, está R$ 59,00. Agora eu fiz um PVP do Vida de Acionista. O quanto que eu paguei, na média, para cada R$1 atualmente de Banco do Brasil. Fiz a divisão de um termo pelo outro e cheguei em 52, 0,52. Então todas as minhas decisões no passado fizeram com que eu chegasse numa situação hoje em que eu tenho 3.000 ações de Banco do Brasil e o meu PVP do Vida de Acionista é de 52 centavos para cada R$1 que a empresa efetivamente vale. E aí que talvez esteja a sacada muito legal para você tentar enxergar qual que é a exposição de risco que você gostaria de ter. É claro que isso aqui é apenas um racional, não é que ele esteja 100% perfeito, temos várias críticas, mas é só para você raciocinar. Eu, investidor de Banco do Brasil, gostaria de ter uma exposição, pensando em PVP, de no máximo até 0,9. Ou seja, a média dos meus aportes em relação ao valor patrimonial da empresa, eu não quero que chegue a alguma coisa superior a 0,9. Então, hoje, se eu quiser continuar aumentando a minha posição em Banco do Brasil, eu posso aumentar e, sem dúvida nenhuma, o meu PVP pessoal, ele vai subir, mas ainda vai estar muito longe daquilo que eu considero como limite. É algo interessante, pelo menos, para raciocinar. Porque sempre a gente vai colocar na conta do Banco do Brasil aquela velha e boa preocupação: ingerência do Estado. Por isso até que ele tem um histórico de uma boa desvalorização. Mas é só para clarear e trazer alguns argumentos para você. De novo, tá? Não é nenhuma regra aqui de bolso, não é para você levar isso a ferro e fogo, é só uma reflexão para ver se você vale a pena ou não considerar isso. E agora, um ponto que talvez me preocupe em relação a esse conceito de que a bolsa ela está começando a ficar cara ou não. Olha as notícias que eu coloquei lá no Google rapidamente.
alta de 10.000%, entenda porque a valorização absurda, pipipi, popopó. Aqui, obviamente, eu omiti, né, a empresa que faz esse desserviço, é a minha visão pelo menos, tá? Não sei se ela está certa ou não, mas é a forma como eu entendo. Ações, tal empresa libera acesso ao plano que pode te gerar uma multiplicação de 5 vezes em 36 meses. Porra, né, uma bela aí de uma futurologia. Plano de investimento já ganhou mais de 1.000%. Outra notícia, 400% de retorno se Campos Neto colaborar, né? O Banco Central aí der uma arrefecida na Selic. E aqui é piada pura, né? Mas enfim, cada um faz o que quiser. Ações chinesas estão baratas demais. Começa a reinventar a roda. Criptomoedas, ações internacionais, chinesas. Vamos pegar aqui umas small caps desconhecidas. Para, por favor. Quando a gente começa a ver um monte de informação desse tipo, aí eu concordo com vocês. A bolsa talvez esteja começando a ficar um pouco mais cara. Por quê? Quando a bolsa está realmente boa, sabe o que você vai ver? Vá para a renda fixa. A melhor segurança que você pode ter para o seu dinheiro é colocar ali no Tesouro Selic, fuja das ações, renda variável, fim dos tempos, desvalorização de tantos por cento. É aí que você tem que ficar muito à vontade com a renda variável, porque todo mundo vai querer sair. Quando começa a ter muita notícia valorizando, pode ter certeza que alguma irracionalidade vai acontecer. Não sabemos se ontem, hoje ou amanhã. Mas esse tipo de notícia eu não gosto. Mas o que você deveria realmente estar fazendo nesse momento? Se você, é claro, me permite aí uma pequena sugestão, pode pesquisar na internet, mas pesquise isso aqui, por favor. Site de RI das suas empresas. Tem melhor momento para você estudar ou revisar os seus investimentos, aquilo que você tem como sócio no momento de alta? Os resultados estão bons, as empresas estão sendo precificadas pelo mercado e realmente talvez você fique um pouco desconfortável em comprar novas ações? Então tudo bem, continue se movimentando, continue fazendo algumas coisas, mas não necessariamente relacionadas ao aporte. Tente fazer um aporte intelectual, se é que a gente pode falar disso. Reveja os últimos balanços. Tente ler alguns detalhes que talvez você tenha passado. E todas essas empresas, eu fiz uma pequena interpretação dos balanços. É só você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, que toda vez que tiver temporada de balanço, pode ter certeza que empresas previdenciárias serão avaliadas, pelo menos as principais. Então, não fique parado. Então você não tem desculpa para simplesmente falar assim, putz, eu estou agoniado, estou ali o home broker, a ação só está subindo, o que eu faço? Sempre você vai aprender. Eu vou ser muito franco, tá? Eu não conheço absolutamente nenhum investidor que saiba todas as informações que tem no RI das suas empresas. É muita informação, muita. Então toda vez que você ficar um pouquinho ansioso, vai lá e estuda mais um pouco. Combinado? E para fechar esse vídeo, para tentar trazer um pouquinho mais de informação para que vocês possam entender se o mercado está caro ou não, falar um pouquinho mais da plataforma AGF por uma ferramenta que eu gosto muito ali, que eles trazem já mastigado para você. Você tem o preço teto médio, que é o histórico dos últimos 6 anos, em que eles fazem uma pequena conta em relação aos dividendos. Você deveria pagar no máximo, pensando nos últimos períodos, ali R$ 3,85 no caso de CEMIN 3. Agora, se você for olhar para o preço projetivo, ou seja, para as perspectivas relacionadas ao ano atual de 2023, você tem uma folga ali até 7,58. Lembrando que está 4,41. Então, de novo, ela está acima do meu preço médio, eu estou com uma valorização, mas será que realmente não tem uma pequena oportunidade para eu fazer um aporte? Como é que você vai tirar essa dúvida? Estude, de verdade. Parece que eu estou repetindo o disco, mas é porque essa informação pouca gente faz e ela é muito importante. Esse é o momento mais difícil para você investir na bolsa, quando as coisas começam a valorizar. Se você vai no supermercado e você olha tudo em promoção, você concorda que você já conhece aquele produto, está muito barato, é fácil. Você pega ali, bota no carrinho de compras e vai embora. Agora, quando os preços estão subindo, você fica olhando, putz, o meu dinheiro ele é finito, eu preciso escolher com mais qualidade. Eu preciso escolher com mais critério. Então você vai olhar, olha o verso, pensa, reflete um pouco no seu passado, olha o preço, se está valendo a pena ou não, tenta entender se tem ali alguma outra oportunidade ou não.
Enfim, fique ali parado do ponto de vista de comprar e vender ações. Você pode ficar parado e pode ser excelente momento para você ficar estudando e revisando os seus preços. Eu, por exemplo, fiz uma boa revisão de Klabin. Antes eu só comprava abaixo de R$20. Hoje eu já aceito comprar abaixo de 21, 21,50. Porque eu entendi depois de rever o meu estudo que eu precisava ser um pouquinho mais permissivo. A empresa já é outra, né? Não tem jeito, ela está melhorando. Eu preciso ceder a minha ancoragem. Faça isso com as suas empresas, para você enxergar se realmente o preço está bem ajustado ou se ainda está barato. E agora, realmente, esse é o último slide. Lembre-se sempre, eu vejo que muita gente está preocupada quando olha ali algumas referências, Jean, Felipe, Fábio, Aloysio, que eles estão um pouquinho mais parados em relação a compras no mercado de ações atualmente. Mas eles têm repetido nas últimas semanas, não façam o que nós estamos fazendo. Pô, Bruno, isso é uma hipocrisia, porque o jeito Barsi de investir fala para a gente ter a disciplina de aportar praticamente ou todos os meses e tudo mais. Não, não é hipocrisia. Mas eles, esses 4, eles já vivem de dividendos. Você vive. O Barsi vive. Você tem essa renda passiva garantindo a sua subsistência? Provavelmente não. Eu, pelo menos, entendo que o público aqui que acompanha o nosso canal não está nessa fase ainda. Então eles terão outro comportamento. E na realidade, se a gente for bem sincero, é mérito deles, tá? Se eles estão com esse luxo de não comprar nos preços atuais, é porque eles já foram responsáveis de garantir a renda passiva ao longo das últimas décadas. E isso é uma questão óbvia. Hoje, quem está começando, quem ainda não vive de dividendos, assim como eu também, vocês sabem disso, nós temos que aumentar a nossa quantidade de ações, mesmo que talvez não esteja tão barato assim. Não estou obrigando ninguém aqui a sair comprando feito um maluco, não é isso, pelo amor de Deus. Mas entendam que a disciplina de fazer aportes, ainda que simbólicos, tá? Eu vou mostrar aqui, olha só, no mês 8 de 2022, como o meu aporte ele foi muito simbólico, muito abaixo até da minha média. Olha só o meu máximo que eu fiz aqui em março de 2023, é muito diferente, mas todos os meses eu tiro o dinheiro do meu bolso e compro algumas ações. E se você não quiser comprar as ações nesse momento, eu vou respeitar sem problema nenhum, mas fica ainda como uma sugestão final. Você recebeu dividendos? Não gaste isso. Deixe que a bola de neve comece a trabalhar. E esse dinheiro que você recebeu tem um risco completamente diferente quando você tira o seu dinheiro do seu trabalho. Concorda ou não? Esse é um tema que eu queria discutir com vocês depois e eu preciso que vocês falem para mim se isso é relevante ou não. Percepções diferentes do risco. Se vocês quiserem entender como é que eu enxergo essa percepção do risco, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários ou até entrem no nosso grupo do WhatsApp. O link também vai ficar aqui embaixo para que vocês conversem lá diretamente comigo ou com o Mike. Combinado? Eu quero falar sobre isso, mas eu preciso saber se vocês querem também ouvir sobre esse assunto. E percebam, todos os meses eu faço aportes e eu não quero parar. Ainda não fiz para esse mês de junho, mas assim que eu fizer, certamente vocês vão ficar sabendo aqui no Vida de Acionista. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.